Por mais de 1000 anos, um capítulo da Bíblia permaneceu oculto e desconhecido, e que, graças a uma descoberta revolucionária, esse texto finalmente foi trazido à luz. Imagine o impacto de encontrar algo que esteve escondido por tanto tempo. Agora, imagine que esse algo é um capítulo perdido do Evangelho de Mateus, um dos livros mais importantes da Bíblia. Mas o que torna essa descoberta tão única e fascinante? Como isso é possível em pleno século XXI? Antes de continuar, vou te dar um rápido recado. Quer uma chance de ganhar o nosso livro Alcance a Abundância com a Bênção de Deus? Então inscreva-se no canal Contos Divinos e participe do nosso sorteio semanal exclusivo para inscritos. Para concorrer, basta estar inscrito e curtir o vídeo. Inscreva-se agora e boa sorte. O Evangelho de Mateus é um dos 4 livros fundamentais do Novo Testamento. Ele nos traz a história de Jesus, suas palavras e ensinamentos, e é essencial para entender os alicerces da fé cristã. Escrito originalmente em grego, o Evangelho de Mateus foi traduzido para muitas línguas ao longo dos séculos, e uma das mais antigas dessas traduções é o siríaco, um dialeto do aramaico, a língua de Jesus. É exatamente no siríaco que encontramos o capítulo perdido que foi revelado recentemente. Esse capítulo escondido estava em um manuscrito medieval, mais precisamente um palimpsesto, um tipo de pergaminho que foi reutilizado várias vezes devido à escassez de material. Mas o que é um palimpsesto exatamente? É um manuscrito em que o texto original foi apagado ou raspado para que um novo fosse escrito em cima, economizando assim recursos preciosos. O que torna esses textos fascinantes é que, muitas vezes, por trás da camada mais recente de tinta, ainda existe o texto original, e com a técnica certa, podemos revelá-lo novamente. E foi exatamente isso que aconteceu com o Evangelho de Mateus. O pesquisador que fez essa descoberta utilizou uma tecnologia moderna, conhecida como luz ultravioleta, para desvendar camadas de tinta que estavam ocultas sob séculos de história. A luz ultravioleta revelou gradualmente um texto que havia sido perdido e esquecido por mais de 1000 anos. Agora você deve estar se perguntando: como esse capítulo foi esquecido por tanto tempo? Para entender isso, precisamos olhar para a história dos manuscritos e como a Bíblia foi copiada e transmitida ao longo dos séculos. Durante a Idade Média, a produção de manuscritos era um trabalho manual e extremamente caro. Os pergaminhos eram escassos. E muitas vezes, quando um novo texto precisava ser copiado, os escribas reutilizavam pergaminhos antigos, apagando o que estava escrito neles para dar lugar a novos textos. Esse processo de reutilização era comum, mas também resultava em muitas páginas da história sendo apagadas, literalmente, sem que soubéssemos o que havia ali antes. No caso desse manuscrito de Mateus, a escrita original foi substituída por outras versões mais recentes, mas o texto primitivo continuou ali, aguardando para ser redescoberto. Você pode imaginar como um simples manuscrito, com camadas de história escondidas, pode mudar a maneira como entendemos o cristianismo primitivo. Cada camada de tinta, cada fragmento recuperado, nos traz mais perto da verdadeira história dos evangelhos e das primeiras versões da Bíblia. E é aqui que entra a verdadeira magia da arqueologia moderna. Usando a tecnologia certa, como a luz ultravioleta, os pesquisadores podem agora ver o que antes estava invisível. A cada nova descoberta como essa, nos aproximamos mais das raízes de nossa história religiosa. O capítulo perdido de Mateus não é apenas uma peça de texto antiga, ele é uma janela para o passado, uma chave para entendermos como a Bíblia foi transmitida e como ela chegou até nós. Essa descoberta não é apenas científica, é também teológica e histórica. Ela nos mostra que, apesar do tempo e das dificuldades, o texto sagrado da Bíblia sobreviveu de maneiras inesperadas, e agora, graças à ciência, podemos ver e entender esses textos de uma forma que antes seria impossível. Em breve, você vai descobrir o que esse capítulo perdido revela. Mas para isso, é preciso entender como ele chegou até nós, como ele foi escondido por tanto tempo e por que ele é tão importante para a história da Bíblia. O que torna essa descoberta tão intrigante? Como um capítulo da Bíblia, um texto tão importante, pode simplesmente desaparecer do nosso conhecimento histórico e religioso. O capítulo que foi encontrado faz parte do Evangelho de Mateus, um dos pilares do Novo Testamento. Mas, por mais de 1700 anos, esse trecho ficou completamente oculto,
perdido nas camadas de um pergaminho medieval. Esse evangelho foi originalmente escrito no primeiro século, mas os manuscritos mais antigos que possuímos foram copiados ao longo dos séculos, sendo frequentemente reescritos e traduzidos para outros idiomas, como o siríaco. E foi nesse idioma, o siríaco, que esse capítulo de Mateus foi encontrado, debaixo de camadas de tinta de uma versão mais recente. O que você precisa entender é que não é apenas um capítulo que desapareceu. Esse capítulo estava ali, oculto aos olhos de todos, por causa de uma prática comum na Idade Média: o uso de palimpsestos. Os escribas medievais, devido à falta de recursos, costumavam apagar os textos originais de manuscritos antigos e reutilizar o pergaminho. Isso significa que, por séculos, os textos cristãos primitivos foram cobertos, apagados ou escondidos, sem que soubéssemos o que estava realmente ali. Esses textos desapareciam da vista, mas não desapareciam completamente. Com a invenção de técnicas modernas de análise de imagem, como o uso de luz ultravioleta, os cientistas conseguiram finalmente revelar aquilo que estava debaixo da superfície, revelando um texto que estava oculto à vista de todos. O mais impressionante é que o capítulo 12 do Evangelho de Mateus que foi encontrado traz uma visão única, quase inédita, da transmissão do cristianismo primitivo. Mas o que torna essa descoberta ainda mais fascinante é o fato de que, até essa descoberta, não sabíamos exatamente como os primeiros cristãos interpretavam certos ensinamentos de Jesus. O capítulo encontrado poderia, por exemplo, trazer detalhes ou nuances sobre a história de Jesus e suas palavras que nunca antes haviam sido discutidas ou entendidas da mesma forma. O que esse capítulo perdido revela sobre o contexto histórico e religioso da época? Ele pode nos oferecer uma nova perspectiva sobre o que foi escrito e ensinado no início da era cristã. Esse capítulo perdido de Mateus, que ficou oculto por tanto tempo, é mais do que um simples fragmento de texto antigo. Ele é uma pista, uma chave para entendermos como as primeiras comunidades cristãs viviam sua fé e como os primeiros textos sagrados foram transmitidos de geração em geração. Imagine o valor de ter acesso a um texto que esteve completamente apagado por mais de 1000 anos. O que ele pode nos ensinar sobre a evolução do cristianismo? Além disso, há um mistério maior por trás dessa descoberta. Afinal, como um capítulo tão importante pode ter ficado perdido por tanto tempo? Porque ele não foi preservado? O fato de ele ter ficado escondido por séculos nos faz pensar: será que existem outros textos ou capítulos da Bíblia que também permanecem fora de nosso alcance? Quantas outras revelações do passado ainda podem estar aguardando para serem descobertas? A história da Bíblia é, em muitos aspectos, um grande mistério. Cada nova descoberta, como essa, nos ajuda a desvendar os segredos do que estava perdido, mas também nos lembra de que nossa compreensão sobre a Bíblia está longe de ser completa. O capítulo perdido de Mateus é uma evidência de que, mesmo depois de tanto tempo, ainda há muito a ser revelado. Isso nos faz pensar: o que mais está por aí à espera de ser revelado? Afinal, o que exatamente aconteceu para que esse texto oculto fosse finalmente revelado após tantos séculos de escuridão? A chave para essa descoberta foi a luz ultravioleta, uma tecnologia que, à primeira vista, pode parecer distante do universo da arqueologia, mas que, na verdade, tem se mostrado uma ferramenta revolucionária na preservação e recuperação de textos antigos. O que a luz ultravioleta faz é simples, mas poderoso. Ela permite que os cientistas vejam o que normalmente estaria invisível aos nossos olhos. Ao iluminar os manuscritos com essa luz, diferentes camadas de tinta que foram usadas ao longo dos séculos começam a reagir de maneira única, revelando textos que estavam há muito tempo ocultos sob camadas mais recentes. A luz ultravioleta, ou UV, funciona porque a tinta usada nos manuscritos antigos tem características distintas que reagem de maneira diferente à luz UV, em comparação com a tinta moderna. Isso significa que, ao iluminar um manuscrito antigo com luz UV, é possível visualizar detalhes que estavam completamente escondidos, como o texto original, que estava coberto por camadas de reescrita feitas em épocas posteriores. Essa técnica é o que permitiu que o capítulo perdido de Mateus fosse trazido de volta à tona. Um verdadeiro tesouro que estava esperando para ser descoberto. Mas essa técnica não é nova. A restauração e a preservação de manuscritos antigos são áreas que vêm se beneficiando da tecnologia nos últimos anos. Antes da luz ultravioleta,
Os restauradores utilizavam métodos mais tradicionais, como a leitura visual detalhada ou o uso de radiação infravermelha para tentar detectar textos ocultos. Mas a combinação da luz UV com técnicas de digitalização de alta resolução realmente elevou a capacidade dos pesquisadores de explorar e revelar os segredos escondidos em documentos antigos. Imagine o impacto dessa tecnologia. Manuscritos que estavam em bibliotecas e museus, aparentemente sem nenhum valor adicional, agora podem ser analisados com um nível de detalhe impressionante. E o que é ainda mais fascinante é que essa técnica não danifica o manuscrito original de forma alguma. Ela é completamente não invasiva, o que significa que os cientistas podem examinar os textos sem causar danos à obra histórica. Isso abre um leque de novas possibilidades para a pesquisa histórica e religiosa, permitindo a recuperação de textos que até então pareciam perdidos para sempre. Mas como isso se aplica especificamente ao capítulo perdido de Mateus? A descoberta não foi imediata. O manuscrito em questão tinha várias camadas de tinta, com textos diferentes escritos ao longo dos séculos. O texto mais recente sobrepondo o mais antigo. A luz ultravioleta, ao ser aplicada de forma precisa e direcionada, foi capaz de destacar o que estava escondido sob camadas mais recentes, revelando o que havia sido perdido para o olho humano. O resultado? O capítulo 12 de Mateus, que até então estava apagado por mais de 1000 anos, foi finalmente revelado. Esse tipo de tecnologia que combina a física da luz com a história da escrita é uma verdadeira ponte entre o passado e o presente. Ela permite que pesquisadores explorem e resgatem pedaços da nossa história cultural e religiosa de maneira nunca antes imaginada. A implicação de tudo isso é que não estamos mais limitados apenas aos textos que sobreviveram ao longo dos séculos, mas agora temos uma ferramenta para recuperar o que estava perdido, sem a necessidade de destruição ou intervenção física direta nos documentos originais. Isso significa que a arqueologia e a história religiosa entram em uma nova era, onde o acesso a informações esquecidas pode ser reconstruído, peça por peça. E o mais impressionante é que essa tecnologia não se limita apenas a manuscritos bíblicos. Imagine as possibilidades para outras áreas da história, como a literatura medieval, documentos históricos e até textos de civilizações antigas, que podem agora ser reavaliados e redescobertos, trazendo à tona novos capítulos da nossa história. A luz ultravioleta e outras tecnologias modernas estão revolucionando a maneira como interpretamos o passado, permitindo-nos reconstruir a história de uma forma mais completa e precisa. O capítulo perdido de Mateus é apenas o começo de uma jornada muito maior que pode transformar nossa compreensão sobre as Escrituras e o mundo antigo. O capítulo perdido é mais do que uma descoberta arqueológica. Ele é um convite para todos nós. Um convite a mergulhar mais fundo na nossa própria jornada espiritual, a buscar o conhecimento com mais paixão e curiosidade, e a perceber a beleza da história que nos conecta a um passado distante, mas ainda presente nas páginas da Bíblia. Veja como é lindo espalhar a palavra do Senhor. Se você tem vontade de criar o seu próprio canal, assim como o nosso, para conseguir levar a palavra do Senhor cada vez mais longe, clique no primeiro comentário fixado e aprenda, mesmo que você seja um completo iniciante. E para você que se interessa por curiosidades e sabedorias bíblicas, deixamos aqui um dos nossos vídeos mais impactantes. Veja a carta em que José de Arimateia descreve Jesus perfeitamente. Essa é a carta que o mundo precisa conhecer e você ficará impactado com ela. Clique e acompanhe. Mais uma vez, obrigado pela atenção e que você permaneça sob a graça de Deus. Até breve.